O governo do estado de São Paulo anunciou uma espécie de recalibragem do Plano São Paulo, definindo aí novos indicadores para as cidades passarem de fase. Aliás, você viu isso aqui ontem na entrevista coletiva, não é? Ocorre que a entrevista prosseguiu e ao final da entrevista tivemos outras novidades. Então agora, para passar da fase laranja para a amarela, por exemplo, o índice médio de transição seria entre 75% e 70%. Então, dentre os critérios anunciados, está a alteração do índice de ocupação de leitos de UTI, que atualmente precisa estar abaixo de 60% e passou para até 75%, né? Entre 75% e 85%. É um negócio que realmente mudou, houve uma recalibragem. Segundo foi sugerido pelo Estado, inclusive, a cidade de Sorocaba estaria com o status dos indicadores em 71,6%, lembrando que isso é uma média de todos eles. E, portanto, a região de Sorocaba. E, portanto, em condições de avançar para a fase 3 amarela. Mas aí fica aquela pergunta, será que vai passar para a fase amarela ou não? Não é agora, esses índices são de ontem, é preciso aguardar um pouco mais. Mas vamos fazer o seguinte, vamos saber como a equipe que define as ações de combate ao coronavírus em Sorocaba recebe essa informação. O repórter Basílio Magno está ao lado do médico que coordena a equipe, Dr. Fernando Brum. Oi, Baza, boa tarde. Oi, Barazal, boa tarde para você, boa tarde aos amigos acompanhando o Manchetes Noticidade. Vamos então saber do Dr. Fernando Brum, ele que é o diretor técnico aqui da Santa Casa e também coordenador do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus aqui no município. Dr. Fernando Brum, primeiro, nesse momento, qual a situação da ocupação dos leitos de UTI na cidade? Será que teríamos condição hoje, por exemplo, de Sorocaba migrar da fase laranja para a fase amarela? Hoje seria um dia complicado, isso não aconteceria, não é? Boa tarde. Boa tarde, Barzal, boa tarde a todos. É que se nós formos analisar o momento, eu vou falar para você que realmente o momento é inviável. Só que a análise hoje em dia ela é semanal, por 7 dias, porque a variação é grande. Então hoje nós temos 95% de ocupação na Santa Casa. Ontem foi 100%, talvez no final da tarde volte a ser 100%. Então essa variação que tem que ser medida por 7 dias. É assim que os comitês avaliam. E na cidade, de modo geral, no município, qual a ocupação? A ocupação está muito próxima disso, com variações pequenas no particular, no privado e em um único hospital, no Hospital Samaritano. O restante está nessa faixa de 90% a 100%. A gente vai falar mais sobre isso, eu volto com você no estúdio Barazal. Tá, rapidinho, Basílio, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a secretária de Desenvolvimento Econômico, a Patrícia Ellen, porque é preciso dizer também que para passar de fase vai ser feita uma reunião, provavelmente uma outra reunião amanhã ainda ou hoje. O governo do estado, as autoridades vão estar reunidas, todos eles, né, todos os integrantes reunidos, e aí vão avaliar a possibilidade de uma região passar de fase ou não. Acontece que se isso for decidido, me parece que é só a partir do dia 10 de agosto, a partir da outra sexta-feira. No dia 7 de agosto, confere aí, se 7 é sexta-feira, Olivia, no dia 7 de agosto, há a reclassificação que vale a partir da segunda-feira, dia 10, então, né? Isso é um apanhado do que está sendo programado. Então, em tese, seria isso. Se a cidade de Sorocaba avançar de fase pelo governo de São Paulo, existe também aquela coisa de que precisa saber se a prefeita vai adotar o avanço, se vai autorizar o avanço, porque da última vez não autorizou, vocês lembram? Passou para a laranja, mas continuou na vermelha. Agora sim está na fase laranja. De qualquer forma, eu quero chamar a sua atenção, viu, Basílio, doutor Fernando Brum? Eu quero chamar a sua atenção para a palavra da secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen. Vamos ouvir o que ela disse ontem, que mesmo com os novos indicadores do Plano São Paulo de retomada da economia, ela vai falar na entrevista que apenas a região de Sorocaba apresentaria atualmente números para avançar de fase. Vamos ouvi-la. O município atende às 4 semanas, atende a velocidade da redução, mas tem que atingir essa base aqui para a transição também. Quanto às simulações, nós estamos simulando diariamente. E o princípio dessa calibragem foi exatamente manter a estabilidade. Então não mudaria praticamente nada se a classificação fosse realizada hoje.
Também, se não me falha a memória, a única mudança que a gente teria, se o corte do centro de contingência ficar em 75 e não em 70, a região de Sorocaba talvez teria uma atualização de fase, com os dados de hoje, lembrando que as atualizações são feitas às sextas-feiras, mas nenhuma alteração regional, exatamente porque a base aqui foi a estabilidade. Porque segundo o governo do estado, o Sorocaba estaria com 71,6%. Viram? E aí, Basílio, o que a gente quer saber do Dr. Fernando Brum, que coordena, então, o comitê que combate, que define as ações de combate à Covid-19? A gente quer saber a evolução da última semana, como é que está? Porque ele já falou que hoje não dá para prever muito. Em questão de UTI, tudo bem. Mas, por exemplo, o doutor Ademir Watanabe, secretário de Saúde de Sorocaba, anunciou há uns dias que a cidade iria abater os 200 mortos. E já bateu. Anunciou que teria 13 mil. Então, existe uma ideia do avanço da doença, aquela espécie de platô. Será que ele consegue fazer uma projeção ou não tem jeito, o Basílio? Pois não, Barazal. O senhor está sabendo, né? A gente ouviu aí, inclusive, a secretária de Planejamento e Desenvolvimento Regional, a Patrícia Heller, falando que Sorocaba, com os números informados e apresentados ontem, teria condição de migrar nos próximos dias aí para a próxima fase. O senhor que está à frente do comitê, qual a avaliação do senhor? Porque o secretário de Saúde até disse há pouco tempo que Sorocaba iria chegar ou passar dos 90 casos de mortes, infelizmente, dos 200 mortes, na verdade, né? Infelizmente, esse número até foi alcançado. Qual a avaliação do senhor em relação ao que disse a secretária? Ela é condizente, porque quando você faz o Plano de São Paulo, a análise não é sobre um item só. A taxa de ocupação deles, vem número de leitos ofertados, elevação do número de casos, e os casos não são diagnóstico de drogaria, farmácia, são os casos da doença aguda. A elevação do número de internações e a variação do número de óbitos, tudo por 100 mil habitantes por um período de 7 dias. Então, por isso que a análise é diferente. Você fala assim, Sorocaba pode migrar para a fase amarela? Se você fizer a análise semanal, com certeza nós chegamos a essa conclusão, que ela chegou, baseado nos números de ontem. Os números estão melhorando, mesmo com a taxa de ocupação alta, porque os outros estão melhorando. Você vê hoje a procura por leite está cada dia menor, a procura por atendimento está menor e a gente faz a regulação por quê? Pela porta. Se está vindo uma menor quantidade de pessoas procurando, automaticamente eu vou ter menor número de internações, automaticamente menor número de uso de UTIs. E o que explica esses quase 100% de ocupação? Mesmo a porta esteja, digamos, recebendo menos gente procurando. Mas a explicação é muito simples. Nós sabemos que é uma doença de longa permanência em leitos de UTI. No mínimo, a média 14 dias. Então, não é difícil você fazer uma soma e perceber que a ocupação, ela representa um tempo e não um momento. Porque esse paciente vai permanecer muito tempo internado. Se fosse alta rotatividade, quando diminuição da porta, automaticamente a taxa de ocupação estaria acompanhando para baixo, bem para baixo. Ok, doutor Fernando Brum, muito obrigado pelas informações. Ô Barazal, eu volto com você, pois não. Faz um agradecimento aí ao doutor Fernando Brum e faz uma colocação a ele para que a população possa saber, porque a cidade de Sorocaba está tendo sucesso no combate à Covid-19. Tudo está controlado, não ficou um paciente sem ser atendido, é isso? E agradeço ao doutor Fernando Brum, que é um médico sensacional, de gabarito, e que está à frente desse comitê de combate à Covid-19. Mas é isso, né? Nenhum paciente ficou à espera sem atendimento. Sim, é verdade, Barazal. O Barazal levantou um ponto, doutor Fernando, para a gente terminar a última pergunta, já que o próprio governo do estado admitiu que Sorocaba pode migrar para a fase amarela nos próximos dias aí. Os números na cidade estão se equilibrando. Nenhum paciente ficou sem atendimento na cidade? Olha, nenhum paciente ficou sem atendimento em momento algum. Não teve um único dia ou momento que alguém ficou sem assistência. Esse pecado Sorocaba não cometeu. O planejamento estratégico foi muito bem feito, muito bem elaborado, muito bem cumprido e com muito comedimento, prudência e seriedade. E é importante lembrar, o uso de máscara é fundamental, cuidado para sair só se você tiver necessidade de sair de casa. Barazal e a todos, migrar de fase, relaxar o atendimento, o comércio, não é relaxar cuidados pessoais e nem coletivos.
É essa a preocupação das pessoas acharem, bom, tudo acabou. Não, não é que acabou. Está diminuindo, não quer dizer que esteja acabando, nem que vai acabar amanhã. O uso de máscaras, higiene pessoal é uma coisa que vai perdurar por muitos anos. Talvez daqui para frente nunca mais mude isso. Não no dia todo, não o tempo inteiro, mas em certos momentos, em certos lugares, isso nunca vai acabar. Muito obrigado, eu volto contigo, Barazal. Basílio, obrigado ao doutor Fernando Brum. Realmente é uma colocação importante, porque no Oriente as pessoas usam máscara, né? Você sabe que é preciso realmente se proteger. Independente, pode passar o coronavírus, mas virão outros vírus, com certeza, porque é assim que é a vida. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que está a taxa de ocupação, leitos Covid-19 em hospitais particulares e públicos aqui de Sorocaba. Esse é um índice importante da gente ver e você percebe que a situação ainda não está fácil. A DIB já tem ele com 75% leitos clínicos e praticamente lotado na UTI. CHS lotado leitos clínicos e quase lotado na UTI. O hospital de campanha está numa situação melhor, capacidade de 50% no estabilização e clínico. Já a Santa Casa está lotada, não recebe nenhum paciente. Todos os pacientes têm que ir para o hospital de campanha, que forem de leitos clínicos, e UTI também praticamente não recebe, está com 95% na última avaliação, aí, no último levantamento. Abaixo você vê os 3 hospitais que têm leitos Covid, hospitais particulares, numa situação de internação um pouco melhor, porém, taxa de ocupação UTI, dos 3 hospitais, 2 estão lotados. Então a situação realmente não está tranquila, não. É que o governo do estado, ele avalia a região como um todo, todas as cidades. E aí, uma cidade está melhor, a outra está pior. A base é que acaba baixando um pouco o índice avaliado, não é? Por isso que está dando 70%, 71% no critério do governo do estado para a região toda. Mas a cidade de Sorocaba está realmente numa situação ainda difícil. Em Jundiaí, a taxa de ocupação em leitos de UTI dos hospitais públicos é de 59%. Está vendo só a diferença? 59%. Jundiaí dá para avançar com esse número aí, provavelmente dá para avançar para a fase amarela. E nos leitos privados é de 66%. Por isso que eu estou falando que a cidade de Jundiaí tem índice para avançar para a fase amarela, que é a fase 3, com maior liberdade econômica. Em Itapetininga, a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid-19 do Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes é de 60%. Na enfermaria, a situação já está difícil, 286. No hospital de campanha, a taxa é de 90%.